Então, olá a todos, pessoal. Meu nome é Breno, eu sou acadêmico da UniOeste e desenvolvi o trabalho intitulado Avaliação do efeito do herbicida fusilade sobre o desenvolvimento dos conídeos do organismo teste Aspergillus nigrans. Esse trabalho é um PIBIC, né, feito com bolsa do CNPq, juntamente às professora Edra, professora Isabel, professora Gisele e a minha orientadora, a professora Franciele. Então, pessoal, inicialmente falar, a gente precisa lembrar, né, que o Brasil é um país do agro, né, então a gente tem uma produção gigantesca, né, de lavoura ao longo de todas as regiões do Brasil, e para produzir em larga escala a gente acaba utilizando muito agrotóxico, né, muito agroquímico, sendo que um deles é o o fusilade do N50 TW, que o princípio ativo é o Flusifop P-butílico. Ele é um herbicida, né, usado em larga escala nas lavouras, e já foi demonstrado em alguns trabalhos que ele tem um efeito negativo na germinação e também na atividade mitótica de células vegetais, né? Como na soja, conforme foi demonstrado pelo Solomon. Para esse trabalho, a gente então está utilizando um organismo teste que é o Aspergillus nigrans, que é um fungo com um ciclo de vida curta, que permite que a gente possa realizar experimento várias vezes num período de tempo curto, uma morfogênese bem definida e facilmente verificada no microscópio, né? O nosso objetivo, então, é avaliar o efeito do herbicida fusilado sobre o desenvolvimento da germinação do Aspergillus nigrans. Quanto ao material e métodos, a gente utilizou uma linhagem haploide do Aspergillus nigrans, né, que foi preparada de acordo com Pontecorvo 53, e a gente utilizou 3 tratamentos, então. O nosso controle, a gente utilizou apenas o meio completo líquido e utilizou água, né, água estéril. E a gente fez 2 soluções teste, uma com herbicida na concentração de 0,025% e outra na concentração de 0,05%. A gente rodou esse experimento ao longo de 3 ensaios, né, em triplicata, e a gente analisou cada placa a cada 2 horas no microscópio, né? Então a gente avaliou depois de 2 horas, 4, 6 e 8 horas que essas placas ficaram crescendo numa estufa. A cada leitura, então, a cada placa, a gente contabilizou cerca de 200 conídeos por placa e classificou eles de acordo com o estágio da germinação, né? Então a gente colocou numa tabela quantos que estavam dormentes, quantos estavam embebidos, botão e germinado. Ao final do experimento, então, da 8ª hora, a gente fez uma estimativa da sobrevivência, de mortalidade e da taxa de malformação, tudo isso segundo Rocha e Azevedo e Rocha. Depois a gente fez análise estatística com nível de significância menor que 0,05. Quanto aos resultados e discussão. Então, inicialmente, a gente teve uma diferença bem pequena entre os grupos, tanto na 2ª hora quanto na 4ª hora. Na 2ª hora, a gente até tem uma diferença estatisticamente significativa, mas é uma diferença muito pequena, assim, né? A gente imagina que seja porque o desvio padrão entre as replicadas é muito pequeno, então, por mais que tenha dado essa diferença estatística, ela não ela é muito pequena, né? Como dá para ver nos gráficos. Já na 4ª hora, a gente não teve diferença estatística alguma. Na 2ª hora não dá para ver direito no gráfico, mas no embebido germinou um pouquinho do fusilado 0,025%. Já na 6ª e na 8ª hora, na 6ª hora, então, a gente teve, avaliando ali o fusilado 0,05%, que é o laranjado, né? Ele apresentou mais conídeos na fase embebida, né? E se a gente for olhar lá na quantidade de germinados na 6ª hora, a gente vai perceber que ele tem menos germinados que o controle. Então, comparado ao controle, ele teve mais fases de germinação anteriores, né? Então, ele permaneceu mais tempo na fase de embebido do que o controle. Isso pode levar a gente a crer, né, que ele induz alguma alteração no processo de embebição desse conídeo. Então, ele acaba tendo o seu crescimento retardado, né? Isso pode ser explicado pela indução de danos celulares, né? Então, esse agrotóxico nessa concentração acaba alterando o crescimento polarizado do tubo germinativo, então ele faz com que não seja possível realizar tantas mitoses para crescer esse tubo germinativo e de fato germinar. Ele acaba permanecendo em fases anteriores por mais tempo, caracterizando um atraso no desenvolvimento, né? E um possível aumento de malformações. Quando a gente avalia então a outra concentração, que é 0,025%, a gente percebe na verdade que ele teve um comportamento inverso, né? Então ali na 6ª hora, enquanto o 0,05% teve mais embebidos e foi diminuindo, menos botão e depois menos ainda germinado,
O 0,025%, que é o amarelo claro, teve um comportamento inverso, né? Então ele teve menos embebidos, teve mais botão e depois mais germinados, comparado tanto ao fuzilado 0,05% quanto ao controle. Isso leva a gente a crer, então, que essa concentração do agrotóxico pode também levar à alteração das mitoses, mas vai fazer uma aceleração nesse desenvolvimento. Isso também ajuda a explicar por que lá no gráfico das 2 horas já haviam alguns conídeos 0025 na fase de embebido, enquanto todos os outros estavam dormentes. Além disso, essa aceleração no crescimento, a gente vai ver mais para frente, mas pode ser uma explicação do motivo pelo que essa concentração do agrotóxico, 0,025%, seja o que tem a maior mortalidade na 8ª hora. Porque se ele tem um ciclo de vida acelerado, quando ele chega na 8ª hora, a maioria dos seus representantes já vai estar morto, enquanto os outros que têm um ciclo de vida normal ou atrasado vão ter uma mortalidade menor. Já avaliando o controle aqui, que é a barrinha azul, a gente percebe ali na 8ª hora que ele é o que teve a maior taxa de germinação, né? Então, na 8ª hora é o que tem maior quantidade de conídeos germinados, tanto comparado à concentração 0,025 quanto a 0,5%. Disso a gente pode depender, então, que o herbicida tem algum efeito algum efeito na germinação dos conídeos, e esse efeito aparentemente é uma concentração dependente, porque a gente percebe que o que mais germinou foi o controle, seguido pelo 0,025%, e o que menos germinou foi o 0,05%. E por fim, então, avaliando a quantidade de mal-formados e de mortos, a gente percebe que o fusilagem na concentração de 0,05% é o que mais vai induzir a malformações, né? Seguido pelo 0,25% e pelo controle. Isso pode estar relacionado com um efeito dose dependente desses agrotóxicos, né? Então, o agrotóxico com maior dose foi o que causou maior malformações. Lembrando também que o 0,5% a gente avaliou lá nas horas anteriores, que ele atrasava o desenvolvimento dos conídeos e isso também pode estar relacionado a uma maior taxa de malformados, né? Isso pode se dar por vários mecanismos, um deles é agindo diretamente sobre os mecanismos celulares que fazem a manutenção da integridade do DNA, né? Então, atuando nesses mecanismos, você pode acabar danificando essas formas, né, de diminuir as malformações e pode estar relacionado com o potencial mutagênico. Quanto à mortalidade, então, o fusilagem na concentração de 0,025% foi o que apresentou a maior mortalidade, sendo estatisticamente significativo quando comparado ao fusilagem de 0,05%, e isso pode ser explicado por aquilo que a gente viu agora anteriormente, do fato dele ter um ciclo de vida acelerado, né? Então, chegando ali na 8ª hora, ele já se desenvolveu tudo que tinha para se desenvolver e acaba tendo uma mortalidade do que quando comparado aos demais. Quanto às conclusões, então, o fusilagem 250 em ambas as concentrações está atuando na alteração da velocidade do desenvolvimento, podendo acelerar, aumentar a mortalidade ou atrasá-lo e aumentar a taxa de malformação. Ainda, né, o seu uso tem que ser ponderado desse agrotóxico, uma vez que ele pode causar um dano celular, inclusive ao material genético, né, com uma ação mutagênica, e esse efeito ele teoricamente poderia ser extrapolado para a saúde humana, né? Visto que o Aspergillus também tem uma célula eucariota muito similar à nossa célula. Mas ainda são necessários mais estudos, né, para entender como que a ação dessas substâncias ocorre e também as diferentes concentrações nas células animais e também em outros organismos teste. Por fim, gostaria de agradecer ao UniOeste, né, o Centro de Ciências da Saúde de Beltrão, pelo espaço, aos laboratórios, né, agradecer ao CNPq pela bolsa, aos colegas que ajudaram na realização do trabalho, às orientadoras, professora Gi e professora Fran, ao longo de todo esse projeto. Muito obrigado.